Fluminense define prioridade máxima na temporada de 2025. Além disso, vamos passar um pouquinho ali pelas categorias de base do Fluminense e também o futebol feminino. Temos algumas novidades para trazer para vocês e tem ídolo de clube inglês rasgando elogios à cria do Flusão. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Após o fim do campeonato carioca, o Fluminense infelizmente acabou não conseguindo o título, foi derrotado para o Flamengo nessa final. A gente tem outras 4 competições ao longo dessa temporada. O Fluminense estreia no Brasileirão no próximo sábado contra o Fortaleza, dia 29 de março. Tem também a Copa do Brasil, onde estamos vivos na terceira fase, com o adversário ainda a definir. Tem o Super Mundial de Clubes no meio do ano e também a Copa Sul-Americana. A gente já tem o nosso grupo definido. Vamos enfrentar Once Caldas, União Espanhola e GV San José da Bolívia. Internamente, a diretoria tricolor, a cúpula ali do Fluminense, já definiu qual é a prioridade máxima dessa temporada. Essa informação quem traz pra gente são os amigos lá do GE e, de acordo com eles, a Copa Sul-Americana é vista como essa prioridade internamente. O torneio é considerado acessível para o Fluminense ser campeão, além de ser disputado em mata-mata, então tem menos datas ali para você realizar a competição, né? Tem menos jogos para você se desgastar até um eventual título. Então a cúpula tricolor entende que é uma grande chance do Fluminense gritar é campeão ainda nessa temporada de 2025, além de ser uma competição internacional, né? Desde a Libertadores, depois a Recopa, o Fluminense vem tentando crescer ainda mais esse prestígio internacional da sua equipe. O Fluminense até então não tinha um título continental, tinha o Mundial de 52, mas não tinha um título continental, ganhou a Libertadores, depois a Recopa e agora a Copa Sul-Americana. Por mais que não seja o principal torneio das Américas, é o que o Fluminense tem para disputar e, claro, tem que vencer, e aí o clube entende como uma prioridade internamente. Eu, sinceramente, aqui pra vocês, nunca omiti de ninguém que eu sou um grande hater da Copa Sul-Americana. Eu realmente não gosto desse torneio. Me dá raiva ver o Fluminense disputar essa competição. Ao meu ver, o Fluminense tem que estar sempre disputando a Copa Libertadores da América, que é onde os principais clubes do continente estão. Porém, gente, o Fluminense está na Copa Sul-Americana esse ano, não tem muito o que fazer. E eu concordo com essa análise de que é um torneio acessível. Se você olhar os adversários ali, o Fluminense tem total condição de chegar numa eventual final e ser campeão. Você tem uma Copa do Brasil também, por exemplo, mas na Copa do Brasil você enfrenta times do Brasil que são muito fortes e aí podem dar um pouquinho mais de trabalho, dificuldade do Fluminense, como o próprio Flamengo, Palmeiras, Corinthians vem bem também nesse começo de ano, desde o ano passado, na verdade. Tem outras equipes grandes do Brasil que são muito fortes. Então eu concordo que a Copa Sul-Americana é o torneio mais acessível em termos de título para o Fluminense esse ano. E o Brasileirão, além de enfrentar esses caras mais fortes que a gente tem na América do Sul, é um torneio muito extenso, 38 rodadas, você precisa de uma constância muito grande, um elenco muito qualificado, que eu sinceramente não enxergo o Fluminense tendo. Então, por mais que eu não goste da Sul-Americana, eu concordo com a diretoria tricolor. Eu acho que é a nossa melhor chance de título nessa temporada e garante a vaga na Libertadores de 26, que aí sim é o que a gente precisa conquistar, a gente precisa voltar a jogar a Copa Libertadores da América. Só o único pedido que eu faço aqui é o seguinte: beleza, a Copa Sul-Americana é uma grande prioridade, é uma chance de título que a gente tem, concordo com isso, mas a gente não pode negligenciar o Campeonato Brasileiro, porque ganhando a Sul-Americana, a gente vai para a Libertadores, mas é uma chance, né? Dentre todos os times que estão ali disputando, um só vai jogar a Libertadores, que é o campeão. O Fluminense precisa também, via Brasileirão, garantir essa vaga na principal competição da América no ano que vem. Quero falar agora um pouquinho sobre Xerém, porque teve um amistoso importante. O Sub-16 do Fluminense enfrentou a seleção Sub-17 do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, só antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. E a galera chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço.
Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro da Mata, lá de Petrópolis, pro Ricardo de Mesquita, no Rio de Janeiro, Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu, também aqui no estado do Rio de Janeiro, pro Ninaldo de Vitória da Conquista, na Bahia, e também pro Assis de Manaus, Amazonas. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado para você, tricolor, que tá nos assistindo. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está acompanhando a Central Fluminense. Combinado? O Fluminense Sub-16 foi convidado pela Seleção Brasileira Sub-17 a realizar ali um amistoso na Granja Comaria. A seleção está em preparação para o Sul-Americano da categoria e vale lembrar, né? Tem 3 atletas do Fluminense no seu elenco. O lateral direito Arthur Rian, o meia Naran Lucas e o atacante Wesley Natan fazem parte da delegação da seleção brasileira. O Fluminense Sub-16 está com desfalque nessa turma aí, né? Esses 3 acabaram não atuando, jogaram ali do outro lado, enfrentou o Brasil e acabou sendo derrotado por 3-1. O que, de certa maneira, é natural, né? A seleção brasileira são os melhores do país, né? Na categoria, inclusive um ano acima, enfrentando o Fluminense Sub-16. Era meio que natural que o Fluminense acabasse sendo derrotado, mas conseguiu não ter uma derrota cachapante, foi 3-1. O gol do Fluminense foi marcado pelo atacante Gabriel José, que falou um pouquinho sobre a emoção de disputar e marcar um gol nessa partida. Abro aspas aqui para ele. Acho que o sonho de todo atleta é jogar pela ou contra a seleção. E nós tivemos a oportunidade de ajudar na preparação dos que estão lá para o Sul-Americano. Foi uma experiência de extrema importância para eles e para nós. Estou muito feliz mesmo pelo gol e pela partida. Foi muito boa, disputada, o que é muito gratificante. Toda a nossa equipe jogou muito bem e está de parabéns. Essa foi a declaração do Gabriel José, autor do gol tricolor. Vale lembrar, nessa geração do Sub-16 do Fluminense, Sub-17 também, é uma geração que ali os caras estão subindo e compuseram ali o elenco da Esquadrilha 07, né? A Esquadrilha 07 é nascida em 2007, onde Riquelme, Felipe, Isaac, Wallace e Davi, por exemplo, já até subiram pro profissional, mas você tem, por exemplo, o Wesley Natan, que está nessa seleção brasileira, ele já fazia bastante parte dessa seleção que o Fluminense tinha, a verdadeira seleção que o Fluminense teve no Sub-17 ano passado, já fazia parte ali, entrava no segundo tempo, alguns partidos até eram titular. Então, esse time Sub-16 do Fluminense, ele meio que era a geração que vinha logo depois e em determinado momento até viveu junto com a geração da Esquadrilha 07, fez esse amistoso lá na Granja Comari, acabou sendo derrotado por 3-1. E no futebol feminino, o Fluminense fez a estreia no Campeonato Brasileiro. Jogamos fora de casa, fomos até Manaus enfrentar o 3B da Amazônia e o jogo tinha muita chuva, mas o Fluminense conseguiu vencer por 1-0. O gol foi marcado pela Raquel. A escalação tricolor, montada pelo treinador Hoffman Túlio, tinha Cláudia no gol, Karina, Gislane, Yasmin e Sorriso, Claudinha, Camila Oliveira, Raquel, Chu Santos, Lelê e Lurdinha. Esse foi o time tricolor que foi a campo, venceu por 1-0 o 3B da Amazônia na estreia da competição. E tem cria do Fluminense sendo fortemente elogiado por ídolo do seu atual clube e falando um pouquinho também sobre a rivalidade com o ex-flamenguista, que é seu companheiro de equipe e de seleção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só antes eu quero lembrar você, ligado aqui na Central Fluminense, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Você vai correr no comentário fixado, vai clicar lá no link, automaticamente abre o canal da Central Fluminense no seu celular. E aí você vai procurar o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito, você vai clicar lá. E dessa maneira, 100% simples e grátis, você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Então vamos falar dessa informação. Quero começar falando um pouquinho dele comentando sobre a rivalidade Fla-Flu ali nos bastidores. Estou falando do volante André, que inclusive deve ser titular da seleção brasileira na partida de amanhã contra a Argentina. O Dorival fez algumas mudanças ali e esboçou um time com o André como camisa 5, né? O primeiro, ou camisa 6, como o jogador aqui daqui a pouco vai falar, né? Lá na Europa chamam de camisa 6, seria esse primeiro volante.
O André é titular ali da seleção brasileira no jogo de amanhã. E em entrevista à TNT Sports, ele comentou um pouquinho a rivalidade com o João Gomes, cria do Flamengo, que também joga no Wolverhampton, né? Ao seu lado, ultimamente eles vêm jogando numa dupla de volantes ali, né? Por mais que por muito tempo, naturalmente, né? Pelo Fla-Flu ali, o pessoal criasse uma rivalidade de quem é melhor, João Gomes ou André. No Wolves eles estão jogados juntos no meio de campo, deu até uma melhorada na equipe que começou muito mal a temporada lá da Premier League. O André falou um pouquinho sobre a rivalidade, né? Provocação interna, o João Gomes defendendo o Flamengo, claro, e o André defendendo o Fluminense. Se liga aí na declaração do nosso ex-volante. Nós apostamos, não na final do Carioca, mas acho que foi na rodada única que teve antes, aí deu empate. Aí deu empate. Aí a gente apostou 100 libras lá. Aí deu empate. Aí nessa final não apostamos, foram 2 jogos, estava torcendo pelo Fluminense, mas a equipe do Flamengo tá bem, mereceram o título, jogaram melhor, enfim. Ele pega no teu pé? Pega, ele fala que ganhou mais clássico, mas Acho que você foi carrasco. eu falo que no período que eu tive lá eu ganhei mais. Tá aí então, né, a resenha do André com o João Gomes, e o André, é verdade, né, no período que o André teve aqui no Fluminense, o Fluminense venceu bem mais clássicos, né, só 2024 ali que a gente teve um pouco de dificuldade com todo mundo, né, não vou nem dizer os clássicos, teve dificuldade no ano inteiro, né, e aí também acabou não vencendo o Fla-Flu. Não, venceu no final do ano, mas o André já não tava. Mas em 2023, 2022 o Fluminense conseguiu, né, ser bicampeão carioca sobre o Flamengo e tudo mais, com a presença do André, que é um cara que, assim, acho que dentro de campo a gente não precisa nem ficar falando muito, né, como ele faz falta pro time do Fluminense, como o Fluminense sente até hoje muito a sua ausência. E o André, eu considero o André como um grande case de sucesso de formação de jogadores do Flu. Isso porque ele sobe pro profissional e ele não é vendido logo, né? A gente vê muito jogador que com 17, 18, 19 anos já é vendido pro futebol do exterior. O André subiu um pouquinho mais velho, ele é 2001, né? Ele sobe ali no final de 2020 com 19, mas vira titular com 20 anos ali do Fluminense. E ele tem esse período de amadurecimento, de maturação aqui, em que ele é titular e ele vai se consolidando. E ele é vendido depois de, claro, ganhar título com o Fluminense, mas falando da formação dele, ele é vendido já muito mais pronto, né? Um jogador que já tinha pegado uma seleção brasileira, mesmo jogando por aqui. É um cara que já era o melhor volante da América do Sul disparado. E isso, cara, facilitou muito ele a chegar na Europa agora no Wolverhampton e não demorar muito a conseguir a posição de titular por lá e conseguir ajudar a sua equipe. Não ficou rodando, não ficou lá só treinando ou sendo emprestado para outras equipes menores. Ele chegou de fato como uma contratação para a principal equipe do Wolves para jogar já uma Premier League. Isso é muito importante. A gente tem outros casos, por exemplo, o Kaique meteu até gol agora na final do Campeonato Baiano, lá ele meteu gol. Mas é um cara que foi vendido para o Manchester City muito cedo e ficou sendo emprestado, rodando muito, agora está inclusive emprestado ao Bahia. O André é um cara que já saiu mais velho, com 22, 23 anos, mas já saiu pronto para chegar, tanto por muito dinheiro para o Fluminense, o que para o jogador acaba sendo importante também, porque se o clube gastou uma grana alta nele, não vai desistir dele com facilidade, e já chega para jogar na equipe do Wolverhampton. E o Dave Edwards, que é um grande ídolo da história do Wolves, jogador de seleção do país de Gales, falou e rasgou elogios ao André. Ele falou o seguinte, né? Ele disse, eu vou abrir aspas aqui para ele. Eu acho honestamente que o André é um dos melhores números 6 da Premier League. Eu realmente acho. Com um meia de contenção, ele tem absolutamente tudo o que você quer desse tipo de jogador. Ele se tornou indispensável para os Wolves. Ele é o batimento cardíaco do time que permite a todos os outros ataquem, porque seu posicionamento sem a bola é absolutamente elite. Como eu disse ali, né, lá na Europa eles chamam esses jogadores primeiro volante, que aqui eu costumo chamar de camisa 5, porque aqui no Brasil geralmente é o camisa 5. Lá eles chamam de 6, né? É a posição 6 que eles chamam, mas é a mesma coisa, tá? É o primeiro volante ali do time do Fluminense. E de fato, né, ele elogia aqui o posicionamento sem bola do André. É uma coisa que eu acho que realmente, cara, faz muita falta pro Fluminense. A gente já sabia que ia fazer falta porque a gente não conseguiria um jogador do nível do André. Mas a capacidade de cobrir espaços que ele tinha no time do Fluminense, sobretudo ali em 23, com o Fernando Diniz, possibilitava o time do Fluminense ser muito ofensivo. Era uma coisa realmente assustadora, positivamente falando. E o Dave Edwards continuou aqui nessa sua declaração falando o seguinte: ele está sempre no lugar certo, na hora certa.
Quando estávamos em Compton na semana passada, eu tive o prazer de falar com o Matt Pearson, que comanda as análises do Wolves. Eu estava dizendo que estava tão impressionado com como o André recebe a bola sob pressão. Ele terá 2 ou 3 jogadores em volta dele. Ele sempre quer a bola e simplesmente coloca ela nos espaços e alguém mais tem muito mais tempo com a bola. Muitas pessoas não vão perceber, porque é um passe de 5 metros, um passe de 10 metros e acontece tão rápido. Eu perguntei ao Matt se existiam estatísticas que mostram isso. E existe uma chamada passes sob pressão. Olhamos jogadores que jogaram pelo menos 1000 minutos nas 5 grandes ligas da Europa. E o André está entre os 99%. O que significa que ele está entre os melhores dos melhores fazendo isso. Ele foi o terceiro, apenas atrás de Mateo Kovacic, meio-campista do Manchester City, e em segundo estava o Rodri, antes dele se machucar. Em terceiro estava o André. E isso é nas 5 grandes ligas da Europa. Estavam jogadores como Bruno Guimarães, do Newcastle, Declan Rice, do Arsenal. Então isso mostra como ele é bom nesse papel. E, cara, eu só assino embaixo nessa declaração, tá? É uma coisa que o André aprendeu, ele desenvolveu muito e, cara, aqui a gente tem que dar a César do que é de César, tá? O André melhorou demais nisso com o Fernando Diniz. O André é um jogador que eu posso dizer que eu sempre gostei, tá? Eu lembro de 2019, o André ainda estava na base e eu falava, cara, o Fluminense contratando... 2019 eu nem lembro quem o Fluminense contratou para volante, mas contratou várias peças assim. Eu lembro que tinha o Yuri no time, tinha o Ayrton, o Bruno Silva, e eu lembro, já deu na época, pedindo, falou, cara, tinha que botar o André no profissional. O André, ao meu ver, pelo que eu já vejo ele jogando no Sub-20, ele já pode ser titular desse time do Fluminense, que era um nível mais abaixo também. Eu falei, cara, já pode ser titular. E ele era um cara, assim, de contenção muito bom. Só que, cara, ele evoluiu demais com a bola no pé, sobretudo na passagem do Fernando Diniz aqui pelo Fluminense. Eu lembro que no começo do André aqui no Fluminense, ele tinha uma dificuldade de dar um passe mais vertical pra frente. Ele era um jogador muito mais de contenção e de saída lateralmente. Hoje, cara, o André é um cara que, pô, eu lembro sempre do jogo que ele até falha, que foi o que a gente perdeu pro Vasco por 4-2. Ele falha no terceiro ou quarto gol do Vasco, ele faz uma besteira ali. Já tava de zagueiro, se eu não me engano. Mas, cara, o gol do Marcelo, eu acho... Cara, o passe que ele acha lá na direita, o lançamento que ele dá, é um lançamento que tem muito camisa 10 por aí que não dá. Então, assim... ele melhorou demais essa questão do passe em vertical, em progressão, né? E essa capacidade dele de receber uma bola pressionado, mas driblar o adversário e sair com tranquilidade para fazer a jogada, cara, isso aí ele evoluiu demais e é uma coisa muito importante para um volante, né? A gente vê hoje, né? A gente tá jogando com jogadores que, pro contexto do Fluminense, podem até servir para um contexto do Brasil, mas que não engraxam a chuteira do André, com todo respeito. Então você vê quando o cara recebe a bola em pressão, um volante, às vezes de costas, né, perto do seu próprio gol e de costas para marcação, a dificuldade que ele tem para fazer um giro e sair jogando. Geralmente ele dá no zagueiro e tenta aparecer para receber já mais de frente, né? Porque tem aquela dificuldade de mobilidade com o corpo. O André não tem isso. O André sempre recebeu a bola de costas e driblava ali 2, 3 e saía jogando de cabeça em pé para clarear a jogada para o Fluminense e agora para o Wolverhampton. De fato, ele é um dos melhores volantes do mundo, sim. Sinceramente, com todo respeito ao Wolverhampton, eu acho que ele nem dura muito lá. Tá? Acho que muito em breve alguma outra equipe maior, né, de mais peso, que brigue por coisas maiores no ano, né? O Wolverhampton briga ali por meio de tabela, esse ano estava até brigando mais na parte de baixo da Premier League, vai chegar lá com dinheiro grande para comprar o André, porque ele é um baita volante. Essa estatística que o Matt Pearson, né, que é o analista lá do Wolverhampton, trouxe para o Dave Edwards, ilustra muito bem isso. Cara, que fenômeno que o Fluminense formou nas suas categorias de base, é, ao meu ver, o grande case de sucesso, tanto pela evolução com a camisa do Fluminense, pela venda, né, pela questão financeira e também pelo mental, né? A gente falou um pouquinho ali de clássico. Cara, o André, aí também acho que foi uma influência muito grande do Felipe Melo. Ele virou um verdadeiro psicopata ali dentro de campo no sentido positivo, né? Então era muito assegueirado com a vitória, conseguia, na medida certa, provocar o adversário, dar uma pancadinha para desestabilizar. Claro, tudo dentro da regra do jogo, né? E ajudar demais o time a ganhar a vitória. Então, assim, é um jogador que a gente viu completo, assim, no Fluminense, né? Ele conseguiu se desenvolver por completo antes de ir para o futebol europeu. Foi muito bom ter visto o André com a camisa do Fluminense. Espero que um dia, né, mais lá pra frente, acho que agora, né, ele vai fazer sua carreira lá na Europa, mas lá pra frente o André volte a jogar pelo Flusão. Vai ser muito bacana tê-lo novamente. Enfim, torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer pra você. Um pouquinho do sucesso que o André faz na Europa, prioridades do Fluminense na temporada. Eu quero que você agora deixe o seu comentário aqui embaixo. E aí, você concorda que a Sul-Americana deve ser a prioridade do Flusão nesse ano? Então comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.